E a equipe ainda conseguiu terminar em 6º lugar nessa competição que aconteceu em Sydney, na Austrália. Foi um baita susto, mas pelo visto tá tudo bem, tudo certo com o competidor. Agora 5h46 pelo horário de Brasília, você fica agora com o WW, edição especial, e acompanha, claro, as análises dos fatos mais relevantes dessa semana com o William Vac e o seu time de analistas. CNN, você por dentro de tudo, obrigada pela sua companhia. Se cuide, juízo nesse carnaval e a gente se vê logo mais, viu? No Prime Time a partir das 8 horas da noite. Tchau, tchau. CNN 360. Apoio. O Santander assumiu uma dívida. Ajudar nos seus projetos de vida. CNN Brasil. Você por dentro de tudo. WW. Apoio BR Supply Suprimentos Corporativos. Olá, bem-vindo ao WW edição especial. A partir de agora você vai ver os melhores momentos do WW desta semana. Isso a gente vai ver a negociação caso a caso. Não vejo um risco. Acho que o risco da relação Palácio-Congresso com o Bolsonaro era muito maior. Mas o Bolsonaro era muito mais dependente do Congresso do que o Lula é. A relação entre governo e IBC. PT condena juros. Há dois níveis nessa discussão. Mais abrangente, mais séria, é o esforço político do PT em trazer para si a definição completa dos rumos da política econômica. Que política econômica? Maior dúvida, né? Na verdade, eu acho que tem duas teorias para tentar entender esse comportamento muito surpreendente do Lula. Política não, porque a economia sugeria isso. Vê que na economia, essa escolha que ele fez por opção política pode dar problema, e aí usa o Roberto Campos Neto de bode expiatório para os problemas. E aí era só isso, era só ter alguém para ser responsabilizado pelos problemas. Essa é uma tese. Tem outra tese, que é o Lula de 2003 era um Lula que não entendia de economia muito, terceirizou para o Palocci e tal. Quando ele ficou mais seguro, depois do Guido Mantega, que ele pilotou a economia. Mas de lá para cá, ele estudou, envelheceu, amadureceu, bem ou mal, e acho que ele virou um economista. Ele é um economista com uma cabeça heterodoxa, muito presente no Brasil. Diversas universidades, né, vem desde a tradição do nosso economista maior, Celso Furtado, tal, que é uma visão muito otimista com relação à capacidade do gasto público em gerar crescimento, e tem uma leitura, eu acho, totalmente equivocada do papel da taxa de juros na contenção da demanda agregada. Então, ele teria virado um economista heterodoxo. Demora um pouco para colher os ganhos daquilo. Primeiro, ele teve que passar pela crise do mensalão, foram anos de crescimento difícil, baixo, ele estava arrumando a casa. Depois, ele pega o boom das commodities, né, e embala. Só que ali ele já coloca Guido Mantega, já entra em 2008. Então, o Lula tem essa percepção muito fina de que quando ele sai do governo com aquela popularidade altíssima, ele estava fazendo uma política mais heterodoxa. Eu não sei o quanto isso se mistura na cabeça dele. E aí você vê um monte de gente que está ao lado dele hoje, e a gente nunca pode esquecer o fato dele ter passado pela cadeia, é uma experiência que muda uma pessoa, um monte de gente que estava do lado dele na cadeia e que hoje continua do lado dele e que defende essa mudança de pensamento, esse pensamento mais heterodoxo. Vamos testar exatamente essa tese com você, Samuel. Em que medida são os juros que impedem a consecução de uma estratégia nacional desenvolvimentista apelidada de heterodoxa? Não, o que impede essa política são as restrições materiais da economia. O juro é só a expressão. Fechou o ano passado com uma taxa de desemprego provavelmente de 8%. Ora, se nós olharmos o histórico do Brasil nos últimos 30 anos, uma economia de renda média, com o estado de bem-estar social que a gente tem, com as nossas características, a taxa natural de desemprego, que é aquela taxa que mantém o salário crescendo junto com a produtividade do trabalho e não pressiona a inflação, ela é 8, 9. Você vai para Portugal,
para a Espanha, para a Itália. Um ponto, é isso. Samuel, me perdoe interromper você rapidinho. Agora questionado lá no Roda Viva, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele se justificou a história do Brasil, 2 vezes maior que a segunda, que foi em 2011. Aí ele, você não vai ver na história. Então ele está tentando se desvincular, né? Porque de fato... E foi um fato, ele subiu os juros de 2% para 13,75%, que é o patamar que está hoje, durante o período. Ele não usou as reservas para segurar o câmbio. Como os pretendem os economistas heterodoxos. Por exemplo, se nós olharmos o Tombini em 2013 e 2014, ele segurou o câmbio muito. Dia nova, atual, esse déficit externo deve ser por volta de 6. Eu não fiz a conta. Mas foi usado muitas reservas, dá para defender tecnicamente, não estou atacando o Tobini, mas ele usou muitas reservas na formação do câmbio, quando o processo de valorização do câmbio tem essa origem. Agora, há um e problema, isso ele atrapalhou a eleição do Bolsonaro. Há um problema que eu queria passar imediatamente aos dois de política. Deixa eu só trazer mais uma informação. Do Roberto Campos Neto? Ele continua tentando se desvencilhar das acusações e é questionado pelos nossos colegas, afinal, por que ele vota com a camisa do Brasil, né? Que é um grande questionamento. Que é o símbolo dos eleitores do Bolsonaro. Uma prova de que ele seria bolsonarista. E ele diz, foi um ato privado. Tentei diferenciar a vida privada da vida pública. Então, está tentando colocar o que ele fez como subir a taxa de juros num ato privado, que aí votar com a camisa do bolsonarismo. Mas aí é difícil na política, né? Não existe na política. Realmente complicado. Errou, né? Errou, exato. É errado e o argumento é para lá de ingênuo. Daniel, você em Brasília, tem um ponto importante que o Samuel levanta, coloca a nossa apreciação, que é o seguinte. Se a gente considera que alguns, digamos, números importantes da economia, como a taxa de câmbio, são expressão direta de insegurança do agente econômico em relação à política fiscal, o que a presidente do PT disse instantes atrás, não está fazendo nem uma hora ainda, é que não há problema fiscal, que isso é completamente falso. Em que medida esta postura da presidente do partido é decisiva para entender as posturas do governo? Eu estou tentando separar, ou estou sendo eu ingênuo? Não, de forma nenhuma. Eu acho que o papel da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, hoje deputada, precisa ser acompanhado com extrema atenção. Gleisi Hoffmann virou uma espécie de alter ego do Lula e virou num momento muito importante em que Lula estava preso em Curitiba e havia uma grande interrogação no partido, no PT, sobre o futuro do Partido dos Trabalhadores, com a possibilidade de Lula ficar muito tempo na prisão ou, no mínimo, de ficar inelegível. E havia uma divisão ali no PT de algumas pessoas defendendo que o partido tinha que encontrar outro rumo e se rejuvenescer, e essa corrente não era pequena, que não deveria ficar refém do lulismo, e outra corrente, esta sim liderada pela Gleisi Hoffmann, que virou uma espécie de cão de guarda do Lula, apostando na saída do Lula, em um revés de toda a Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na reabilitação política dele e no Lula, sim, como um símbolo do PT que deveria ser preservado. Nesse momento, eu me atreveria a dizer que a Gleisi conquistou o Lula. E ela, sim, é expressão hoje de boa parte do que o Lula pensa. Então, eu entendo que quando ela fala em elites rentistas, em ditadura do mercado e esse tipo de discurso, que encaixa bem no que a gente gosta, né, do que o público gosta nos dias atuais, que é substituir um debate técnico, um debate racional, pela busca de inimigos do povo. E esse inimigo do povo pode ser, para uma corrente política, pode ser o comunismo, a identidade de gênero, e para outra corrente pode ser o Banco Central, as elites, mas essa busca pelo inimigo do povo que acentua bem... Não, acho que eles têm uma... Em outras palavras, Caio, quanto ela manda? Não, ela tem muita influência, né? Apanhou bastante. Ficando seus pontos de vista, não pode. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Não, nós dizendo temos que o problema é político, não é econômico.
pode fazer o debate sobre os juros? Então, o que eles estão defendendo é que se pode fazer um debate técnico. Exatamente. Se pode questionar o tamanho da taxa Raquel, de debate e a técnico. gente tem que lembrar, Raquel, que Mas o é o oposto Tombini, do que se faz. em 2011, ele mudou a função de reação do Banco Central à revelia dos modelos. Tem trabalho técnico que mostra. Exatamente essa o que eu função ia de lembrar. reação tem um nome, chama regra de Taylor. Naquele período de 2000, a regra de Taylor mudou. Havia uma tentativa de algumas teorias heterodoxas de equilíbrios múltiplos de taxa de juros, coisas que fazem sentido, não são total idiotice, e foi experimentado. Nós tentamos. Foi feito um experimento monetário de baixar na marra a taxa de juros. Inclusive, a presidente de juros tem que revisitar essa experiência e explicar por que não deu certo naquela oportunidade e por que eles acham que agora vai dar certo. Está indo para um crescimento muito baixo, de menos de 1%, que já estava dado desde o ano passado. A recuperação é um culpado e o Roberto Campos Neto se encaixa muito bem nisso. Nasce uma cidade do futuro. Mais de 40 mil metros quadrados, malls, escritórios e residenciais. E um parque de 8.300 metros quadrados e 12 mil metros quadrados de passeio no verde. Complexo sustentável com certificação internacional de alta qualidade ambiental Aqua HQE e certificação LEED for Neighborhood Development. Acordar cedo para assistir o CNN Money é escolher começar o dia com as informações mais importantes, com tudo de mais importante que vai acontecer no Brasil, que já está acontecendo no mundo, que tem participação de repórteres do Brasil todo, lá de fora dos nossos correspondentes. Tem um momento da compreensão, de tratar o assunto com todo cuidado e responsabilidade, e tem um momento da exposição da melhor fonte, entender que esse é um espaço seguro, é um espaço responsável. CNN Money, de segunda a sexta, às 6 da manhã, comigo, Thaís Herédia. CNN Money. Apoio. O Santander assumiu uma dívida. Ajudar nos seus projetos de vida. Lula e Congresso. Presidente busca centrão. Leonardo Barreto, o Lula vai conseguir retomar o controle da agenda para o Poder Executivo depois desses 5, 6, 7 anos em que o Congresso domina a agenda? Então, Caio, a combinação mais perigosa que existe é jogador velho e regra nova. Na verdade, a relação, o equilíbrio entre legislativo e executivo mudou profundamente nos últimos 6 anos. MP do CARF. Estamos falando da MP do COAF, que transfere o COAF do Banco Central, onde fica atualmente, para o Ministério da Fazenda, devolvendo o desenho anterior. E o governo já está pensando em como estruturar uma base para essas votações. O que você tem ainda de parte do Executivo? Tem todo um segundo escalão para ser preenchido, então, desde ministérios, Caio, você como eu e também a Raquel, cobrimos governos há um bom tempo. Eu não me lembro de um governo, desde o Fernando Henrique, chegar ao final do seu segundo